Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora. E eu sou o Matheus. E hoje vamos fazer o review sem spoilers de um filme que está sendo muito aguardado, porque é a sequência de uma das trilogias mais importantes da ficção científica nas últimas décadas. Vamos falar sobre Matrix Resurrections. Então prepare-se porque é hora de voar. Após quase 20 anos, estamos de volta na Matrix com Matrix Resurrections, filme dirigido pela Lana Wachowski que traz de volta a dupla Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss como os super icônicos Neo e Trinity, assim como traz também a própria Matrix, a simulação que mantém os humanos presos em uma realidade virtual enquanto o mundo foi devastado por uma grande guerra entre humanos e máquinas. Mas será que essa é a Matrix que nós conhecemos? Essa vem sendo uma das grandes questões do retorno dessa franquia depois de tanto tempo. E a gente vai falar aqui justamente sobre o caminho que essa franquia tomou e o que Resurrections traz de novo para os fãs. Nesse novo filme nós vemos o Neo vivendo como Thomas Anderson dentro de uma simulação onde ele é um desenvolvedor de jogos de muito sucesso. Mas mesmo sendo um homem bem-sucedido, ele se sente desconectado de todo mundo, alheio ao que ele acredita ser a realidade. E então uma série de acontecimentos vão colocar ele em uma jornada que vai revelar que coisas que ele acreditava serem apenas obras da sua mente fazem parte de um passado que estava enterrado sob as camadas da Matrix. Voltar para onde tudo começou, voltar para a Matrix. Será que faz sentido, depois de 20 anos, trazer de volta essa obra tão icônica para o cinema? Bom, eu acredito que esse foi um grande desafio da Lana Wachowski, justificar a volta de uma história que já tinha sido concluída, basicamente. E eu acredito que ela conseguiu. É interessante que o filme conseguiu contextualizar toda a mudança que aconteceu dentro da Matrix. Ele apresenta justificativas para isso ao longo da história e também trouxe essa nova perspectiva do mundo exterior, porque quando acaba lá a trilogia de Matrix, né, uma das coisas que as pessoas se perguntam é o que aconteceu com Zion e Zion? E agora nós temos aí uma resposta que é até bem interessante, mas que a gente não pode comentar muito a fundo porque já seria entrar em spoilers. Mas o que eu queria deixar ali um pouco ressaltado é que, tal como o primeiro filme, ele não perde muito tempo explicando muitas coisas. Então, parte do que está acontecendo, tanto dentro quanto fora da Matrix, pode parecer um pouco confusa, né? Para quem gosta de uma coisa bem mais explicada. É uma construção bem rápida. Mas eu acho que isso é um ponto forte, que explicar demais poderia atrapalhar um pouco a ideia do filme. Matrix sempre foi assim, sempre foi uma franquia que deixou questões, tanto que é por isso que existem inúmeras teorias de fãs, né? Porque Matrix é isso, Matrix é encher a tua cabeça de perguntas. É sempre mais perguntas do que respostas, então esse filme abriu de novo esse mesmo tipo de temática. E uma das coisas mais legais que esse filme fez foi justamente comentar sobre a cultura dos remakes, reboots e sequências. Ele usou bastante ali a metalinguagem, o que os outros Matrix também faziam bastante, mas esse está bem mais pesado, puxando ali inspirações talvez do Wes Craven, principalmente com O Novo Pesadelo e Pânico. O filme comenta bastante, primeiro, sobre o que as pessoas esperam desse tipo de obra e o que até mesmo querem forçar o criador da obra a fazer porque é o que o público e a indústria estão esperando. Tem bastante comentário sobre isso dentro do filme, né? É bem explícito até. É até interessante, assim, Matrix, uma coisa que muita gente tem comentado é que ele saiu num momento bem ruim, que foi coladíssimo com um dos maiores, foi o maior lançamento da Marvel do ano, né, Homem-Aranha, e é um filme que aposta muito na nostalgia, e o Matrix Resurrections veio justamente com essa ideia de comentar, eu diria até de zombar um pouco, de brincar com essa coisa da nostalgia. Esse filme tem que ter isso, tem que ter aquilo, é o que a gente espera e ele tem que ser o que a gente espera, porque se não for assim, tá não errado. É bom. E assim, se você está se perguntando, eu preciso ter assistido a primeira trilogia de Matrix para assistir esse filme? É importantíssimo que você tenha assistido a primeira trilogia, sim, e não apenas isso, mas é importante também que você saiba o fenômeno que Matrix foi para o cinema.
Por quê, gente? Não é assim, é um filme para os fãs. Mas porque senão você vai perder muitas das piadas, porque ele faz piada justamente com isso. Então você vai acabar perdendo muito da graça de certas cenas. Então, se você não assistiu Matrix, eu recomendo que você assista lá a trilogia original e também procure saber um pouco sobre o fenômeno que foi Matrix e como ele influenciou o cinema. É um filme que tem bastante piada, é um filme que tem um tom muito diferente do primeiro Matrix e das suas sequências. Isso aí é uma coisa que vai ser muito divisiva, porque tem gente que vai saber entrar na brincadeira, que vai achar divertido aquilo, que vai achar curioso, interessante, os comentários que são feitos, né? As pessoas até enxergam assim como um protesto da Lana a esse cinema que é cheio de tanta coisa reciclada, reboot, remake, nostalgia. Mas tem também pessoas que vão assistir querendo um filme sério e com essa metalinguagem, mais uma coisa assim dentro daquele universo, que é uma coisa que tem no filme, mas não é o tempo todo. Ele é como se fosse um filme que sabe que é um filme. E com a volta da Matrix, com a volta da franquia, a gente tem também a volta de alguns personagens e atores que foram bem importantes. Keanu Reeves, a gente já sabe que é o Keanu Reeves de sempre, e a Carrie-Anne Moss também estão fazendo um ótimo trabalho voltando para esses personagens, mas ainda assim dando umas nuances, né? Que, claro, os papéis evoluíram, então precisou ter um pouco mais de camada, e eles conseguiram fazer de forma bem interessante, e principalmente a Carrie-Anne Moss, que é uma atriz mais flexível que o Keanu Reeves, então ela ajuda a carregar bastante da parte dramática desse filme, que é bem pesada. E tem outros personagens importantes que voltam, sem dar spoiler nenhum. Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento justamente nessa parte. O legado dos 3 primeiros filmes não é explorado tão bem fora dessa dualidade Trinity e Neo que a gente vê. Faltou um pouco de carinho, vamos assim dizer, por parte do que fez os outros filmes também funcionarem bem, né? Principalmente quando a gente fala de certos personagens e atores. Tem 2 personagens em especial que retornaram e eu achei que a participação deles ficou meio fora de lugar, sabe? Ela não se desenvolveu tanto, ela parece que não chegou em algum lugar muito satisfatório. Faltou alguma coisinha ali no retorno desse personagem. Parece até que o filme ele critica a nostalgia, mas colocou algumas coisas única e exclusivamente por nostalgia e atirou no próprio pé nessa parte. Pra mim, nessa questão de retorno, o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss estão muito bem. Até a Niobe, que voltou e apareceu no trailer, não é spoiler, ela aparece no trailer, funcionaram bem. Outros nem tanto, outros faltou uma conexão maior com toda a narrativa. Sim. E se a gente teve atores antigos e personagens antigos voltando, também tivemos novos atores e novos personagens, ou novos atores interpretando velhos personagens. E eu acho que esse é um dos pontos mais fortes nesse filme. O Yahya Abdul, que está interpretando o Morpheus e que chamou bastante atenção quando foi anunciado, né? Tem ali uma carisma muito grande e ele conseguiu entregar um personagem que lembra bastante o Morpheus original, enquanto consegue ser o seu próprio Morpheus. Ele é um excelente ator, tanto que ele está em alta, né? Em Hollywood, e ele está fazendo um ótimo trabalho. Acho que é o trabalho mais difícil do filme em questão de atuação, é você substituir um ator extremamente querido em um personagem tão icônico, e apesar dessa dificuldade toda, o Yahya mandou muito bem. E a gente tem também a Bugs. A Bugs, interpretada pela Jessica Henwick, foi uma das grandes surpresas desse filme. É uma personagem muito interessante e que por trás dela também tem um contexto interessante demais dentro desse universo de Matrix. Eu diria que a Bugs, ela começa meio que como o espectador. Sem dar spoilers, mas ela é assim, ela basicamente é você que conhece Matrix, só que ela é uma pessoa que vai ter uma importância enorme aí nessa história, nesse processo de despertar do Neo, ou seja o que for que vai acontecer ao longo do filme, que eu não vou falar aqui. E funciona muito bem porque a atriz bota muita energia no personagem dela. Aliás, todo o elenco novo, até os personagens menores, que você acha que vai para um certo caminho, né? Aqueles personagens mais descartáveis e no fim eles mudam bastante o clichê. São personagens interpretados com bastante energia, com bastante personalidade, mesmo que a pontinha deles sejam bem lá pequenininha ali, rapidinho. Nessa parte o roteiro elaborou os personagens de uma forma bem legal e conseguiu encaixar os atores também para entregar essa parte de forma bem interessante. E enquanto esse é o ponto forte,
eu acho que o ponto fraco é parte da execução, principalmente quando falamos de Matrix, da parte mais importante, que são as cenas de luta. Eu achei que as cenas de luta desse filme, elas acertam e não serem tão extensas quanto nas sequências. Nas sequências de Matrix tinha umas cenas ali que se excediam um pouquinho no tamanho, mas em contrapartida ela peca também em outros aspectos. O primeiro Matrix e consequentemente as sequências, ele se inspirou muito na escola de Hong Kong de fazer cenas de luta. Ele tem muita inspiração no John Woo, tem inspiração no Jack Chan, no próprio Bruce Lee, e eram cenas de luta que você consegue ler muito bem o que está acontecendo. A luta final entre Smith e Neo na estação de trem do primeiro Matrix é muito bem coreografada e você consegue entender cada golpe, cada movimento, porque ela é limpa. Esse novo, ele é muito inspirado na escola norte-americana de luta, que vem ganhando cada vez mais força recentemente. Provavelmente por influência do John Wick, né? Do próprio John Wick, né? Que foi inspirado por Matrix e agora está inspirando Matrix. Então, ela é um pouco mais bagunçada, ela é mais difícil de você conseguir ler. Eu não sei se é por causa da edição ou da direção. Tem até um momento em uma luta que aconteceu uma coreografia bem interessante, mas não dá para entender exatamente o que aconteceu até você parar para pensar depois, porque não é uma cena de ação limpa, fácil de ser entendida. E eu acho que para Matrix é algo que peca bastante quando a gente fala em cena de ação. Ainda falando dessa parte técnica, um aspecto que eu acho que o filme conseguiu acertar, que foi até meio surpreendente, foi na parte da trilha sonora. Que agora esse filme teve uma nova dupla de compositores que tem um estilo bem diferente do compositor do primeiro Matrix. E assim, eu achei que perderia um pouco na, digamos assim, caracterização da trilha sonora, que tem aquela coisa bem dance, bem animada. Só que isso é muito início dos anos 2000, né? Então, eles conseguiram atualizar bem essa trilha sonora e não só isso, mas eles trouxeram uma coisa mais contida, porque esse filme, diferente do outro, que é aquela coisa mais de ação, aquela coisa mais radical, ele é um pouco mais melancólico. Então, a trilha sonora precisou ser mais contida. Até nas cenas de ação, ela não ganha tanto destaque quanto nos filmes anteriores, que você praticamente via a luta ali sincronizada com a música. Nesse filme não acontece tanto isso, mas eu não vi isso como um aspecto negativo, eu vi como parte da proposta que esse filme tinha. É usado uma estética bem parecida com a trilogia original, então não tem muita inovação. A pouca inovação que tem é mais interessante pela lore, né, pela construção do mundo, do que pelo efeito especial em si. O que é diferente é que esse filme ele tem um estilo visual que difere bastante dos anteriores, que é aquela coisa dark, puxada pro verde, pro preto. E aqui nós temos muita luz, muito brilho. Você vê que a Lana Wachowski, ela usou técnicas diferentes, ela modernizou o seu estilo de fazer cinema. Então isso reflete ali nessa parte visual do filme. E quando o assunto é Matrix, uma das principais coisas que são comentadas é que ele não é só um filme de ação, por ser um filme de ação. Matrix fala de bastante coisa, ele traz muitos temas. E esse, apesar de ele se levar menos a sério, também trouxe. O principal, e que a Lana Wachowski já deixou bem claro, ele é um filme sobre luto, ele é um filme sobre perdas. É você lidar com uma coisa importante que foi tirada de você e como é recuperar isso. Esse é um tema muito poderoso e bem claro nesse novo Matrix. Ao mesmo tempo que ele tem toda essa parte brincalhona, tem sim essa parte mais dramática, que é inclusive toda a trama do Neo e da Trinity ao longo do filme. Só que uma coisa que me incomodou um pouco é que a parte da metalinguagem com a parte da história do filme ali, parece que são duas coisas diferentes e eu, pelo menos, não consegui sentir essa mescla muito bem. Então eu acho que o filme peca um pouquinho nisso aí, nessa coisa de ele brincar com o que ele é, mas ao mesmo tempo ele se levar a sério e no fim ele é um pouco de cada coisa, mas não casou tão bem quanto deveria. Parecem dois temas que foram colocados de forma desconexa e andam paralelo no filme. Outra mudança que eu achei bem interessante em relação aos originais é que o primeiro Matrix e as suas sequências fala de escolha, sobre a pílula azul, pílula vermelha, ir para o código-fonte ou tentar salvar Trinity e destruir Zion. É bastante sobre isso. E esse, ele tentou ser menos claro em relação a escolhas. Ele fala muito sobre como escolhas não são um lado ou outro.
tem várias ramificações, existem várias coisas que definem se você vai fazer uma escolha ou não. Esse filme continua falando sobre liberdade e falando sobre a escolha da liberdade, o quanto é importante você escolher, mas que não é simplesmente ou azul ou vermelho, e sim toda uma complexidade. Afinal, nós humanos e máquinas também somos bem complexos. E por fim, encerrando, como não poderia faltar também num filme de Matrix, ele é uma história de amor. O amor entre o Neo e a Trinity vai ser um ponto ali muito importante. E eu achei bastante interessante a forma como isso foi desenvolvido. Eu gostei dessa nova perspectiva que o filme trouxe sobre o Neo e a Trinity, que sempre existiu, sempre esteve ali, porém agora ele deixou bem mais claro. Matrix funciona muito como uma história focada no romance e não na ação, e o Resurrections mostrou isso, que funciona também como um filme mais dramático. Sendo assim, então, com todos esses comentários, a volta da questão da liberdade, das escolhas, com os novos e velhos atores, o que a gente tem em Matrix 4? O que a gente tem em Matrix Resurrections? É um filme que vai agradar todo mundo? É um filme que não vai agradar ninguém? O que você acha? Eu acho que é um filme que, na verdade, vai dividir demais as pessoas, porque ele segue um estilo totalmente inesperado. A gente mesmo, pelas nossas especulações, estávamos achando uma coisa e na hora que fomos assistir, acertamos algumas teorias, mas era uma coisa totalmente diferente. Então eu acho que é isso. Tem pessoas que vão aceitar essa direção que a Lana Wachowski deu para esse novo filme. Só que tem pessoas que realmente vão ficar um pouco chateadas, porque ele traz muito pouco pro próprio universo de Matrix. Se você for pensar ali no que ele constrói no mundo de Matrix, na história interna ali do universo de Matrix, ele constrói muito pouco, ele faz o mínimo ali. Apresentou várias ideias, mas não desenvolveu nenhuma, né? Um espectro tão grande quanto o Reloaded ou Revolutions. E foi legal ter Matrix de volta nessa era de reviver, de fazer reboot, remake. E a Lana Wachowski, ao mesmo tempo que trouxe uma franquia antiga dela, que apelou pra nostalgia, fez um filme que é basicamente um protesto contra o cinema se basear tanto na nostalgia. E Matrix era uma franquia ótima pra isso. Da minha parte, eu gostei bastante do filme também. Mas é porque é difícil explicar. O Reloaded e o Revolutions, eu acho que eles são filmes que se levam a sério demais. Eles foram feitos como filmes para revolucionar o cinema propositalmente. Então, alguns diálogos são extremamente complexos de forma desnecessária. Então, eu me sinto um pouco dividido, porque eu acho que a ação, que é importante para um filme de Matrix, é muito mais clara e desenvolvida de uma forma mais interessante em Reloaded e Revolutions. Mas ao mesmo tempo, a narrativa do Resurrections se leva muito menos a sério e é muito mais divertido. É mais divertido eu assistir Resurrections do que o Reloaded por causa de todo esse negócio, dessa presunção que tem bastante na metalinguagem dos dois. Então Resurrections, temática e narrativamente, me diverte mais, enquanto eu acho que ele peca muito na ação, e o Reloaded e o Revolutions peca demais na narrativa, enquanto tem uma ação mais clara e mais interessante. Sendo assim, é difícil falar é melhor ou pior do que o Reloaded e o Revolutions. Não supera o primeiro, não tem como, é impossível. Só o Animatrix se iguala ao primeiro Matrix, por causa, né, de toda a genialidade por trás de cada curta. E esse não tem como, não era nem competição, mas eu acho que ele tá ali junto, né, nem abaixo nem acima do Reloaded e o Revolutions, mas ele se encaixa nessa trilogia e parece estar em casa, mesmo não superando o primeiro. Sim, e se for por questão das pessoas gostarem ou não, gente, Matrix, se não tá gerando debate, não é Matrix. Bom, e esse foi o nosso review sobre Matrix Resurrections. Em breve nós vamos falar dele com spoilers também. Mas ó, pessoal, quem for comentar, coloca aí uma tagzinha de spoiler nos comentários, porque tem gente que ainda não viu o filme, ele chegou no cinema recente, né? Então é isso. Obrigada a todos vocês que assistiram e nos vemos no próximo vídeo.